Amém, amados irmãos, um bom dia a todos. Chegamos na segunda semana do nosso novo alimento diário. E o tema da segunda semana é o julgamento de Deus sobre os falsos mestres. E a leitura bíblica, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, na parte inicial, que fala assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. E o tema do dia de hoje é a obra de Deus é realizada por sua palavra. Graças ao Senhor por isso, né, irmãos? Que a obra de Deus é realizada pela palavra de Deus. Na semana passada nós vimos a questão do julgamento, né, de Deus sobre os falsos profetas e nessa semana sobre os falsos mestres. Então, o apóstolo Pedro, aqui na sua segunda carta, ele dá um alerta para todos nós, né? Essa palavra é uma palavra de alerta para que nós não sejamos enganados, ouvindo a palavra que não procede de Deus, que não é a palavra da vida, não é a palavra profética que dá direção para o seu povo, outros ensinamentos. Então, o apóstolo Pedro ficou muito preocupado com isso e trouxe essa palavra de advertência. E essa palavra é muito importante para nós hoje, irmãos. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado uma palavra profética, que tem nos dado direção, que tem nos orientado. É uma palavra que não é palavra de homens, mas é a palavra do próprio Deus. Deus realmente fala à sua igreja, dando luz, e nós precisamos valorizar essa palavra, precisamos desfrutar dessa palavra, praticar essa palavra, porque a obra de Deus é realizada pela palavra. A obra de Deus não é realizada, não tem procedência no homem, mas tem procedência no próprio Deus. E Deus realiza todas as coisas por meio da sua palavra. Precisamos nos apegar a ela, seguir essa direção, cooperar com o Senhor também no avanço, na propagação dessa palavra, levando essa palavra para aqueles que são buscadores, aqueles que têm um coração voltado para o Senhor, que possamos perseverar nesse caminho, né? Graças ao Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, a palavra profética, ela produz fé no nosso coração. A palavra, quando ela chega, a fé objetiva, né? Aquela palavra em que você crê. Quando você recebe essa palavra objetiva, a fé objetiva, ela entra para dentro de você e se torna subjetiva em você. Ela se torna parte de você. Ela entra em você e produz algo no seu interior. E por meio dessa palavra, o Senhor também quer te usar a levar essa palavra da vida para outras pessoas. Então, geralmente, nós precisamos dar atenção à palavra profética, aquilo que o Senhor tem falado para nós nesses dias, e não ouvir outras palavras de falsos mestres, mas perseverar. Eu gostaria de ler aqui um trechinho no finalzinho do Alimento Diário. Ele fala assim, que graças a Deus, a palavra que recebemos do Senhor tem produzido sua obra. Muitos milagres e coisas sobrenaturais têm acontecido, nós temos visto isso em nosso meio, muitos milagres, muitas coisas sobrenaturais têm acontecido, e a comportagem, a pregação do Evangelho é uma ferramenta que o Senhor tem usado, não é verdade, irmãos? Posso orar por você, quando nós saímos, oramos pelas pessoas, lemos um trecho da palavra que nós temos recebido para as pessoas, e as pessoas, quando veem e recebem essa palavra, veem que realmente Deus está falando com elas, oramos com as pessoas, e também por meio da comportagem, semeamos um livro, deixamos um livro na mão dessa pessoa, que certamente a leitura desse livro, dessa palavra, do Evangelho do Reino, vai produzir algo na vida dela. Então o Senhor conta conosco, né? E aí depois nós cuidamos também dessas pessoas. Então, graças ao Senhor, irmãos, vamos perseverar, vamos avançar, vamos seguir o Senhor de perto, né? Avançar seguindo a direção do Senhor, e com certeza, irmãos, nós cresceremos em vidas, nós cooperaremos com o Senhor e será amplamente suprida a entrada no reino para todos nós. Então, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Amém.